E hoje vamos falar de um filme que parou o mundo na época. E até eu pensei que uma invasão alienígena realmente estava acontecendo. Independence Day, de 1996. Filme esse que juntou todas as teorias de conspiração de alienígenas. Quem já era doido por alienígena ficou mais doido ainda com esse filme. Então vem comigo que a gente vai acompanhar curiosidades, algumas lições do filme e também no final do vídeo eu vou falar a minha opinião. Começando por um breve resumo da história. Em 2 de julho, o mundo entra em pânico quando naves alienígenas gigantescas aparecem sobre as maiores cidades do planeta. Mas esses visitantes não estão aqui para a paz. Eles vêm para destruir. Com ataques sincronizados, os alienígenas eliminam centros urbanos e colocam a humanidade à beira da extinção. A salvação recai sobre um grupo improvável, o Capitão Steven Hiller, interpretado por Will Smith, e foi o primeiro filme que eu assisti com Will Smith, o cientista David Levinson, interpretado por Jeff Goldblum, e o presidente dos Estados Unidos, interpretado por Bill Pullman, e outros sobreviventes que se unem a um plano arriscado para contra-atacar no dia da independência americana, 4 de julho. Vamos agora às críticas mais comuns sobre os pontos positivos e negativos do filme. Começando pelos pontos positivos. Efeitos especiais impressionantes para a época. A cena da explosão da Casa Branca se tornou icônica no cinema e virou símbolo de filmes catástrofe. O uso de miniaturas reais combinado com CGI deu um realismo notável para 1996. Concordo com esse ponto e já eu falo mais sobre isso. Outro ponto positivo é Will Smith em Ascensão. Esse foi o papel que catapultou Will Smith ao estrelato do cinema de ação. Carismático, engraçado e heróico. Ele se tornou um herói perfeito dos anos 90. Mistura de ação, ficção e patriotismo. É um filme de blockbuster puro, com grande apelo comercial, cenas épicas e discurso motivacional clássico. Trilha sonora épica, a música de Dave Arnold ajuda a dar um tom de urgência e grandiosidade, realçando o clima de guerra global contra uma ameaça implacável. Agora vamos aos possíveis pontos negativos da crítica mais comum. Enredo previsível e cheio de clichês. Muitos momentos seguem fórmulas conhecidas de americano salvando o mundo. A solução da invasão, um vírus de computador alienígena, é considerado forçada ou até absurda para os críticos. Nessa parte aqui eu tenho que concordar. Personagens rasos. Embora carismáticos, os personagens têm pouco desenvolvimento psicológico. O filme foca mais na ação do que no aprofundamento das relações ou motivações. Eu discordo um pouco, tá? Eu acho que o filme trabalha bem com todos os elementos ali. Vilões pouco explorados. Os alienígenas são visualmente interessantes, mas pouco se sabe sobre eles. São apenas os inimigos. Eu não tenho muito o que falar com isso, eu discordo também. Eu acho que o foco do filme é a defesa dos humanos contra os alienígenas, e é um filme grandioso que não tinha tempo para, ou melhor, espaço para todo mundo em tela. Então ele tinha que ter um centro do foco, um desenvolvimento da ação, enfim, os humanos protegendo dos alienígenas. Eu acho que ele trabalha isso muito bem. Impacto e legado. Para você ter uma ideia, esse filme teve o orçamento de 75 milhões de dólares e faturou absurdos 800 milhões de dólares no mundo todo, sendo um dos maiores sucessos de bilheteria dos anos 90. Ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Influenciou diversos filmes de invasão alienígenas posteriores. Foi um marco no uso de efeitos práticos em filmes de ficção científica. Teve uma continuação em 2016, que foi o Independence Day Resurgence, mas não teve o mesmo sucesso. Depois, em outro vídeo, no próximo vídeo eu falo sobre esse filme. E agora vamos às curiosidades do filme. A explosão da Casa Branca foi real, ou quase. A famosa cena da Casa Branca sendo destruída foi feita com uma miniatura de quase 2 metros, cheia de explosivos reais e filmada em câmera lenta 12 vezes mais devagar. Foi tão impactante que virou o símbolo promocional do filme. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu não estou brincando. Por causa desse efeito especial, na época, quando eu vi o trailer do filme, eu achei que realmente estava acontecendo
uma invasão alienígena e que a Casa Branca tinha sido explodida. Não tô mentindo. Eu realmente pensei isso de tão, como posso dizer, de tão verdadeira que a cena ficou. A Casa Branca sendo explodida. Eu realmente pensei que por alguns segundos fosse um ataque alienígena real. Mas não, era só a TV anunciando que ia passar o filme. Ainda bem, mas eu fiquei impressionado com o efeito especial. Outra curiosidade é que o vírus que salvou a Terra virou piada e referência cultural. A ideia de um humano infectar o sistema alienígena com um vírus de computador é até hoje alvo de piadas, mas virou um símbolo dos anos 90, onde qualquer hacker era um herói. Inspirou referências em South Park, Family Guy e até memes na internet. Eu concordo, é uma ideia um pouco decepcionante no filme. Poxa vida, sério que eles derrotaram os alienígenas com um vírus de hacker de computador? É meio surreal essa ideia, levando em consideração que os alienígenas devem ter uma tecnologia diferente, com a linguagem diferente. Olha, eu acho meio forçado, mas pode ser que por uma sorte essa ideia maluca dê certo. Eu não acho ela tão absurda assim. Mas eu entendo tranquilamente quem acha a ideia absurda. Isso, querendo ou não, foi um pouco decepcionante no filme. E olha a próxima curiosidade. O Will Smith quase não entrou no elenco. O estúdio inicialmente não queria o Will Smith por medo de que um ator negro no papel principal afastasse o público internacional. Eita! Polêmica. Mas os diretores bateram o pé e ele acabou se tornando o rosto do filme e um astro global. Realmente, o Will Smith no filme é simplesmente a alma do filme. O discurso do presidente foi filmado na chuva e improvisado. O icônico discurso "Hoje celebramos nosso Dia da Independência" foi feito com poucos ensaios, debaixo de chuva e vento, e é considerado um dos discursos fictícios mais lembrados do cinema. O filme foi escrito em apenas 4 semanas. Roland Emmerich e Jim Dervin escreveram o roteiro em menos de um mês, inspirados por a série Arquivo X e teorias sobre a Área 51. Poxa vida, às vezes aquele negócio que você faz com a maior rapidez e maior simplicidade é o que dá mais certo. Eu falo isso por experiência própria. Lançado em 4 de julho nos Estados Unidos, literalmente o dia da independência, o marketing foi certeiro. O filme estreou perto do feriado nacional americano para ampliar o impacto patriótico. Os alienígenas tinham uma armadura biológica. Os alienígenas grandes que vemos não são um corpo real, mas trajes biomecânicos. O verdadeiro alienígena é a criatura menor que sai de dentro. Um toque que os fãs de Sci-Fi adoraram. Eu também gostei muito dessa ideia. Foi o filme mais alugado em VHS em 1997 nos Estados Unidos. Antes do streaming, Independence Day dominou o mercado de aluguel. Foi também um dos filmes que mais vendeu cópias em Laserdisc. Foi o primeiro blockbuster de Roland Emmerich. Antes disso, o diretor era praticamente desconhecido fora da Alemanha. Com Independence Day, ele se tornou o rei do apocalipse. E depois dirigiu o filme lá de Godzilla, de 1998. Muita gente odeia esse filme, mas eu adoro. E depois ele também dirigiu O Dia Depois de Amanhã. E 2012 também. E agora vamos às lições do filme. A união é mais forte do que qualquer ameaça. No auge do caos, países rivais colocam suas diferenças de lado para lutar juntos pela sobrevivência da humanidade. Quando o inimigo é grande demais, a cooperação global é essencial, seja na ficção ou no mundo real. A coragem pode vir de qualquer lugar. Um cientista neurótico, Jeff Goldblum, um ex-piloto bêbado, Randy Quaid, e até um presidente se tornam heróis inesperados. Ou seja, a coragem não depende do cargo ou da origem, mas das escolhas que fazemos diante do medo. Liderança inspiradora muda tudo. O discurso do presidente, antes do ataque final, motivou civis e soldados a lutarem. Um líder de verdade inspira esperança, mesmo nos piores momentos, e isso pode ser decisivo. Tecnologia sem humanidade é inútil. Os alienígenas tinham armas avançadíssimas, mas não esperavam pela astúcia e criatividade humana. O conhecimento com propósito é mais poderoso do que máquinas. O fator humano faz a diferença. Família e amor ainda importam em meio ao caos. Mesmo com o mundo em colapso, personagens como Will Smith e Goldblum mostram que a motivação pessoal
salvar a esposa, o filho, o pai, dar força para enfrentar qualquer coisa. Até o menor gesto pode mudar tudo. O sacrifício de um homem desacreditado, Randy Quaid, muda o curso da guerra. A lição é que, mesmo quando ninguém acredita em você, um ato de coragem pode salvar vidas e virar o jogo. Independence Day teve uma aprovação de 68% no Rotten Tomatoes e 75% de aprovação da audiência. E agora eu vou falar a minha opinião sobre esse filmaço dos anos 90. Olha, como eu disse, quando eu vi ele passar pela primeira vez, eu achei que estava acontecendo um ataque alienígena de verdade, por causa da imagem da Casa Branca. E aí eu vi que era um anúncio de alguma coisa, tipo filme, série, e aí eu já fiquei bem mais aliviado. E depois eu me enganei de novo, porque eu pensei que era um anúncio de uma série que estava chegando na Rede Globo, ia ser exibido e tal. E eu achei as imagens muito top, sabe? Coisa de outro mundo. Aí eu pensei assim, caramba, uma série inovadora, que não sei o quê. E realmente a Globo estava anunciando como se fosse algo inovador. Vem aí, a coisa mais top do século. Você não vai conseguir sair da frente da TV. E eu pensando, que coisa é essa? O anúncio não falava coisa com coisa, eu não estava entendendo. E eu entendi que era uma série. E falava bem assim, começa no dia tal. E é isso, não sei o quê. Aí eu, começa no dia tal, deve ser uma série. Só sei que nesse dia eu estava ocupado com alguma coisa, eu não poderia assistir de jeito nenhum. Aí eu pensei, não, peraí, eu vou perder o primeiro episódio, mas vai reprisar de qualquer maneira e eu pego um outro momento para assistir. Chegou o tal dia e eu perdi, porque não era uma série, era um filme. Mas isso eu só fui descobrir depois, quando o filme reprisou na Globo. Não, mas a pior parte vem agora. A pior parte vem agora porque lembra que eu perdi o dia da estreia? Pois é, no dia seguinte no colégio, eu fui praticamente o único que não assistiu. E aí só vi os comentários depois. Rapaz, tu viu aquele negócio que passou na TV ontem? Que loucura! A invasão alienígena, a explosão, tchum, tchum, push, push. E o pessoal comentando pirado com os efeitos especiais. Aí logo eu pensei, droga, perdi. Uma repercussão danada, tremenda, mas eu só pude reaver o prejuízo depois que reprisou na TV, depois de algum tempo. E não demorou muito, logo a Globo reprisou o filme de novo em um horário especial novamente, o que é raro na TV aberta. Geralmente eles passam aquele filme pela primeira vez naquele horário especial, e aí aquele filme vai para outra programação. Mas não, esse reprisou na mesma programação especial. E aí eu pude realmente conferir, e quando a nave espacial imensa aparece pela primeira vez, sobrevoando a Terra, rapaz, é emocionante aquela visão, cara, é uma loucura assim, sabe, tudo que você imaginou de invasão alienígena, esse filme leva ao extremo. Leva para outro patamar. A imagem da nave alienígena imensa, gigante no céu, é de encher os olhos. E a reação dos atores também, vendo aquela imagem, é muito convincente, reflete também a reação que você tem ao assistir o filme pela primeira vez, porque você fica impressionado com o efeito especial, a grandiosidade daquilo na época. A última coisa que eu vi assim que me deixou impressionado nos anos 90, tá? Nos anos 90, foi Jurassic Park. Quando apareceu os dinossauros pela primeira vez naquele 3D, aquela coisa grandiosa. E aí, a segunda vez que eu tive essa sensação foi com Independence Day, quando aparece a nave gigante. Realmente memorável, inesquecível. E também foi neste filme que eu vi pela primeira vez o Will Smith. Nunca tinha visto ele antes, mas achei o personagem do Will Smith sensacional. Foi mais por causa do próprio Will Smith, né? Um ator excelente, cheio de carisma. Me encantei com o Will Smith no filme. Parecia que eu estava vendo um ator já consagrado, porque ele ficava muito à vontade na câmera, era muito carismático, mas na verdade o Will Smith não era conhecido, só que a partir desse filme ele ficou muito conhecido, justamente por esbanjar um carisma absurdo no filme. Depois desse filme, eu fiquei ansioso para ver mais filmes do Will Smith, mas isso só foi acontecer um tempo depois.
Sabe o que foi que aconteceu? Quando foi a próxima vez que eu vi o Will Smith? Foi na série Um Maluco no Pedaço. Essa série, o que me chamou a atenção é que eu vi o mesmo ator do Independence Day, só que bem mais novo. Um Maluco no Pedaço é de 1990. O Independence Day é de 1996. Então sim, eu vi o rosto do Will Smith mais uma vez, mas foi na série Um Maluco no Pedaço. E depois da série Um Maluco no Pedaço, foi que eu vi outros filmes do Will Smith, como por exemplo, MIB, Homem de Preto. Então, cronologicamente falando, a primeira vez que eu vi o Will Smith foi no Independence Day, e a segunda vez que eu vi ele foi na série Um Maluco no Pedaço. E depois, os filmes que ele lançou, que praticamente todos foram sucessos. E eu fiquei fã do Will Smith logo no primeiro filme, que foi Independence Day. Fiquei muito fã desse ator, só que foi um ator que depois de muitos anos começou a fazer muita besteira, como o tapa na cara do Chris Rock lá na celebração do Oscar, com a esposa narcisista que ele tem. Eu já falei sobre tudo isso no vídeo de Emancipação, que foi um dos últimos filmes dele que ele fez. Mas se quiser ver tudo que eu já falei sobre ele, é só conferir no vídeo Emancipation, que eu já publiquei aqui no canal. Fora isso, nós temos um elenco de peso no filme, alguns rostos já conhecidos. E o que mais me intriga nesse filme é o Will Smith como protagonista, porque ele não é conhecido. Ele não é conhecido e você tem tantos rostos ali conhecidos e você vai colocar logo um desconhecido em um elenco com vários rostos conhecidos para ser o protagonista. É no mínimo um pouco estranho, mas funcionou muito bem. O Will Smith era um excelente ator desde aquela época e virou o rosto do filme. Fora isso, nós temos excelentes efeitos especiais que chamam muita atenção no filme e também o desenvolvimento da história é muito boa. É tudo bonito, é tudo muito bem construído, é um filme fechadinho. Eu só me decepcionei um pouquinho com a ideia do hacker lá invadir e jogar um vírus no sistema dos alienígenas. É um pouco estranho mesmo, mas apesar dessa situação um pouco broxante, nós temos sim um desfecho épico de como eles derrotam os alienígenas, que é naquela cena lá, que lembra muito Star Wars, a guerra de naves lá, usando a nossa tecnologia aérea com a tecnologia aérea dos alienígenas, aquele combate aéreo. Ficou realmente memorável, inclusive com um final memorável do personagem do Russell Casey se sacrificando para salvar a humanidade. É um filme bem emocionante, mostrando que a união faz a força. Independence Day, de 1996, é um clássico absoluto dos blockbusters dos anos 90. Mesmo com seu enredo simples e exagerado, ele funciona muito bem como entretenimento de massa, misturando ação, emoção e efeitos impressionantes. É um tipo de filme que você assiste desligando o cérebro e vibrando com cada explosão. E bota explosão nisso, a explosão pra lá, a explosão pra cá. Mas é tudo muito lindo, não é que nem Transformer, que é um filme que só sustenta com explosão. Não, esse aqui tem explosão e tem história. E é isso, essa é a minha opinião sobre o filme Independence Day. Se gostou, deixa o seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se gostou do filme, das explosões, dos efeitos especiais, que nem eu gostei, ou se acreditou que realmente estava acontecendo uma invasão alienígena naquela época. Não deixe de comentar aqui embaixo para eu saber. Sessão encerrada. Vou ficando por aqui e, se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!